Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025, de muitas informações importantes no Internacional. De fato, muita coisa aconteceu nesta sexta-feira. A gente vai falar sobre o time do Inter no jogo de amanhã contra o Palmeiras. O Colorado já está em São Paulo e com muitas novidades. Retornos para o técnico Roger Machado, o problema de Rafael Borré, que vira dúvida para o Clássico Grenal. A gente fala também sobre o Borré fora de campo. Pode ter alguma negociação com o atacante colombiano do Inter? A gente traz detalhes nesse vídeo. O Ricardo Matias entrando numa disputa de clubes sauditas, e isso pode ser importante para o Inter. É grana no bolso. Tem mais um interessado que pode tentar tirá-lo do estádio Beira-Rio. A gente vai falar sobre isso, a definição da CBF e o caso envolvendo o título brasileiro de 2005. Isso ainda tem muito pra gente tratar aqui e tem novidades importantes sobre isso. Uma comitiva do Inter indo até a CBF. A gente explica essa história nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para palpitar e se divertir. O link tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo para quem não tem registro ainda. Bora dar uma brincada lá na KTO. E quero falar também de Ativa. Ativa você na Ativa sempre. Tá naqueles dias mais borocochô, não tá rolando com o teu parceiro ou tua parceira? Vai de Ativo. Tem o Ativo masculino e tem o Ativo Fem para mulherada também, que tá fazendo um sucesso. Não tem nenhum tipo de contraindicação, sem receita, nenhum tipo de burocracia, porque é um estimulante natural do homem e da mulher moderna, entrega completamente sigilosa e tem desconto especial para quem vem pelo canal Lucas Dias Repórter. Chama o pessoal no WhatsApp que está na tela ou liga no número fixo e o link do WhatsApp dele está no primeiro comentário fixado também para vocês, tá? Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante e o técnico Roger Machado encaminhou a equipe para encarar o Palmeiras amanhã, 18h30, pelo Campeonato Brasileiro lá no Allianz Parque. Uma sequência de jogos difíceis para o Inter. Palmeiras agora, Grenal no final de semana que vem pelo Campeonato Brasileiro, e tem novidades importantes em relação à lista de relacionados e ao time titular do Internacional. Lembrando, Bernabei tá fora, tá suspenso, o Vitor Gabriel vai ser o titular, o Rocher volta pro gol do Inter, tá voltando da seleção uruguaia, o Alan Benítez voltando da seleção paraguaia, começa no banco, e o garoto Gustavo Prado voltando da seleção brasileira sub-20, também começa no banco. Gabriel Mercado e Bruno Tabata estão voltando do departamento médico e estão relacionados para o jogo de amanhã. Ambos devem começar no banco de reservas. As outras novidades, aí sim, desfalques. Ronaldo vai iniciar o retreinamento na semana que vem, então ele deve ficar pronto para o Grenal, para começar no banco, né? Não é o titular do Roger Machado. E o Rafael Borré, que hoje é o jogador com o maior salário do elenco, um jogador super importante, que perdeu a vaga para um menino de 19 anos, que é o Ricardo Matias, mais uma vez está fora. E é impressionante o que acontece com o Borré, cara, porque nessa semana lá no CT Parque Gigante, as pessoas do Internacional haviam dito que o Borré não tinha nenhum problema detectado, que ele estava fazendo controle de carga, eram trabalhos musculares que ele precisava realizar desde a última semana. Ele tinha trabalhado essa semana também esse trabalho de controle de carga, trabalhos musculares, trabalharia com bola hoje e iria para São Paulo com o grupo. Porém, o Inter informou que ele tem um desconforto muscular na posterior da coxa direita e também está fora do jogo contra o Palmeiras amanhã. Eu vou falar na sequência mais sobre o Rafael Borré, tá certo? O Inter tem que ficar de olho em 4 situações, tá? Aguirre, Juninho, Cleiton Sampaio e Gustavo Prado. Principalmente Aguirre e Juninho, que são titulares. Por quê? Esses 4 jogadores estão pendurados. Se eles levarem cartão amarelo amanhã contra o Palmeiras, vão ficar fora do Grenal. E claro, se alguém acabar expulso, o que é mais difícil, mas também tem que colocar aqui. Se alguém acabar expulso, vai perder o Grenal do outro final de semana. A lista de relacionados do Inter tem os goleiros Rocher e Antony, 2 laterais só, Aguirre e Alan Benítez, os 2 laterais são direitos, já que o Bernabei tá fora por suspensão. Zagueiros, Mercado, Juninho, Cleiton Sampaio, Vitão e o garoto Vitor Gabriel, que vai ser o lateral esquerdo do Inter amanhã. Os volantes, Thiago Maia, Bruno Henrique, Luiz Otávio, Alan Rodrigues e Richard. Os meias, Alan Patrick, Oscar Romero, Gustavo Prado, que joga pelo lado também, Bruno Tabata, que também joga pelo lado, e o garoto Alex, que é meia da base do Inter.
E no ataque, Carboneiro, Vitinho, Ricardo Matias e o garoto Raikkonen. Ener Valencia deixou o Inter nessa semana e o Borré fora no departamento médico. O Borré que agora vira também uma dúvida pro clássico Grenal, né? Do final de semana. Vamos ver se ele vai conseguir trabalhar durante a próxima semana para estar à disposição do Roger no clássico Grenal. O time do Inter que treinou hoje e está encaminhado para o jogo de amanhã contra o Palmeiras tem Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho na dupla de zaga e o Vitor Gabriel na lateral esquerda. Thiago Maia o primeiro volante, Alan Rodrigues o segundo, Vitinho de um lado, Carboneiro do outro, Alan Patrick centralizado e na frente Ricardo Matias. Esse o Inter para o jogo de amanhã contra o Palmeiras 18h30 lá em São Paulo no Allianz Parque. Deixa eu falar aqui sobre o Borré, porque tem muita gente perguntando nas minhas redes sociais, aqui nos comentários do YouTube também, se o Borré vai deixar o Inter, que nem o Ener Valencia, por ser um salário alto, por não estar sendo muito utilizado por conta das questões físicas, musculares e também porque tecnicamente vem deixando bem a desejar, tanto que virou reserva de um garoto de 19 anos que é o Ricardo Matias, que virou indiscutivelmente, merecidamente o titular do Inter. E o que eu posso dizer para vocês, tá? O Inter não nega a possibilidade de, surgindo algo importante, negociar o Rafael Borré. Isso é importante a gente colocar aqui. O Borré não é tratado como alguém, como um jogador inegociável pelo Internacional nesse momento. Mas a gente sabe, para essa janela é muito difícil, porque o prazo de outras janelas já fechou e as que estão abertas tem pouco tempo também. Então, assim, é bem difícil que o Borré saia nessa janela. Mas o Inter vislumbra, sim, quem sabe poder fazer um negócio. O Inter pagou, porque ainda é um valor parcelado, né? Então não pagou tudo, mas 7 milhões de euros pela contratação do Borré, paga cerca de 1 milhão e 900, 12 milhões por mês de salário para o Rafael Borré, e é um jogador que a gente viu que até o momento ainda não deu certo com a camiseta do Inter. Então não é descartada a possibilidade para uma janela do final do ano. Assim como não é descartada a situação do Ricardo Matias, que é bem importante a gente colocar aqui, mas lembrando, chegamos aos 97 mil inscritos, então te inscreve agora. É de graça, é só apertar o botãozinho do inscrever-se. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que assiste os vídeos e ainda não é inscrita aqui no canal. Então, cara, é de graça, dá essa força, é só apertar num botãozinho que tu vai te inscrever. Manda o link do vídeo para amigos, familiares, grupos que tu tem de colorados e coloradas e bora se inscrever aqui no canal, fazer parte desse time, tá certo? Bom, sobre Ricardo Matias, o que acontece? A informação da tarde é que o Al Hilal da Arábia Saudita está demonstrando interesse no garoto de 19 anos do Internacional. Para quem não acompanhou, o Al Hilal viveu uma novela com o São Paulo, estava negociando o Marcos Leonardo, São Paulo não conseguia pagar, enfim, não deu negócio. E o Marcos Leonardo, que foi muito bem no Super Mundial, é um muito bom atacante, ninguém discute isso, está para deixar o clube saudita, não nessa, mas na janela do final do ano, já que teve esse negócio frustrado com o São Paulo nesta janela de transferências. O Al Hilal quer vender, quer fazer grana e liberar o Marcos Leonardo porque sabe que o jogador não quer ficar por lá. Então ele não está nem inscrito, não está nem treinando com o grupo, não está inscrito no Campeonato Saudita e vai deixar o Al Hilal. E por conta disso eles já estão olhando, nos mesmos moldes, atacantes de área, jovens no futebol brasileiro, e o Ricardo Matias é o alvo da vez do Al Hilal. Lembrando que recentemente o Al Nassr, que é rival do Al Hilal lá no futebol saudita, são os dois maiores clubes, ainda tem o Al Ittihad por lá, mas o Al Nassr fez duas propostas para tirar o Ricardo Matias do Inter. O Inter recusou essas duas ofertas. O Inter tem contrato com ele até 2028 e tem 60% dos direitos econômicos dele, então tudo que ele for vendido o Inter tem direito a 60%, então sabe que é um jogador valorizado, e por conta disso o Inter está jogando o preço do Ricardo Matias lá em cima, entre 20 e 25 milhões de euros é o que o Inter está pedindo para vender esse garoto de 19 anos. Nessa janela não deve acontecer, vai seguir, vai ser titular até o final do ano, né? Vai pelo menos brigar por posição com o Borré, mas o Ricardo Matias não vai deixar o Inter nessa janela, só que é bom ficar atento, porque é mais um clube entrando na jogada. Tem o Al Nassr, tem o Al Hilal, o Manchester United mandou olheiros outra vez para observar ele no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense lá no Maracanã. Lá atrás teve proposta do PSV da Holanda, então é um garoto já muito bem quisto no mercado internacional. Deixa eu falar aqui sobre Inter e CBF, porque tem duas informações importantes. Primeiro, a CBF marcou um jogo do Inter que estava atrasado. O Inter está com um jogo atrasado que é contra o Bahia, lá em Salvador, jogo da 14ª rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser no dia 22 de outubro,
uma quarta-feira às 7 da noite lá na Arena Fonte Nova em Salvador. Era porque o Bahia estava jogando playoffs de Sul-Americana, não tinha data, e esse jogo acabou ficando atrasado, mas agora está definido. E a outra é sobre a questão do Inter reivindicar e pedir o título brasileiro de 2005 lá na CBF. O que tem de atualização sobre isso? O Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe uma informação bem importante, que é a seguinte. O Gustavo Juren, presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, ele deu um parecer favorável ao pedido do Leonardo Aquino, que é do Movimento Sangue Colorado, que é um conselheiro do Inter e que fez esse pedido para que a direção do Inter, ele fez o pedido para a mesa do Conselho Deliberativo. E aí o Conselho avalia se é favorável ou não, passa para a direção do Inter e a direção do Inter define o que vai fazer com isso. Mas o pedido é para que o Inter vá na CBF, STJD, na instância que for favorável, para tentar a possibilidade de ser dado também como campeão brasileiro de 2005. Não para tirar o título do Corinthians e passar para o Inter, e sim para o Inter ser dado também, assim como o Corinthians, campeão de 2005, porque a gente sabe tudo que aconteceu naquele campeonato brasileiro naquele ano. Era para o Inter ter sido campeão indiscutivelmente, e o Gustavo Juren, presidente do Conselho Deliberativo do Inter, então, deu um parecer favorável, e isso já chegou também ao presidente Barcelos. Inclusive se fala nos bastidores que o presidente cogita, quem sabe, mandar uma comitiva à CBF para discutir pelo menos o assunto antes de fazer o pedido, ir até a CBF e falar, tá, tem o que fazer? Dá pra gente conversar sobre a possibilidade? Falo com vocês, posso ir no STJD? Qual instância que eu vou? O que eu faço? Dá pra gente trocar uma ideia sobre o assunto? Basicamente isso. Então, assim, não tá certo ainda que vai existir essa comitiva enviada pelo presidente Barcelos na sede da CBF, mas é algo que está sendo trabalhado e discutido nos bastidores do Internacional. Qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários, não esquece, te inscreve aqui no canal, deixa teu like e ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.